tô no centro. E Rafa, tranquilo? Tranquilo. Pessoal, hoje é mais um episódio do quadro Expressamente, né? A gente decidiu falar hoje sobre criatividade, né? E todas as suas vertentes, né? O porquê, como, né? E o que também. É um assunto que a gente vem abordando os secundários, né? E então, por que não se adentrar, né? E saber o que cada um tem a expressar, né? Porque criatividade envolve a nossa expressão, certo? E Isso aí. é isso aí. Rafa, o que você planejou pra gente hoje? Cara, hoje eu planejei algumas perguntas. Bora lá. A primeira pergunta que eu quero fazer pra vocês é: como que a criatividade impacta a vida de vocês hoje? Essa pergunta ela tem que ser feita para as outras perguntas fazerem sentido. Bom, Vai lá. hoje eu preciso de criatividade, né? Eu preciso buscar outras formas, outras alternativas. E impacta assim, de uma forma muito congruente, né? Porque eu preciso disso para trabalhar, né? Produzir conteúdo, eu preciso disso para inovar a forma com que eu estudo, a forma com que eu me conecto com as pessoas, né? E me organizo mesmo, né? Porque, como o Steve Jobs já disse uma vez, né? Criatividade é a junção das melhores ideias que você tem, né? Então é uma análise que você faz, é também voltado para o ambiente que você está inserido, né? E principalmente a visão que você tem do mundo, que você tem das coisas, entendeu? É o teu paradigma ali, de uma forma um pouco mais desenhada, né? Porque é através da criatividade que a gente mostra para o mundo quem a gente é, do que a gente gosta, né? E de como a gente poderia melhorar alguma coisa. É isso. E o que é criatividade? O que é? É fácil a gente falar sobre, porque a gente vai pensando em exemplos, a gente vai colocando pessoas em conceitos e tal. Mas pra você, o que é criatividade, mano? Criatividade é você fazer algo novo, mas não só ficar no pensamento, só no imaginário. É você pegar, alinhar as situações e colocar em prática. Não é simplesmente sonhar, vou fazer isso porque... Não, tem que ter um porquê. Algo que vai melhorar, algo que vai progredir, algo que vai melhorar minhas atividades, o que eu quero pra mim. Então, tudo isso impacta bastante. Entendi. Eu tô com um olhar assim mais distante e olhando de uma outra perspectiva, justamente para falar que criatividade é perspectiva. Quando a gente olha alguém que está fazendo algo diferente, você fala que ele é criativo. Mas talvez para aquela pessoa ela está fazendo algo que seja normal. Normal, É o mais do justamente. mesmo, né? Então criatividade, ele está muito mais ligado à perspectiva de quem está olhando do que realmente do que está acontecendo. Eu costumo dizer que criatividade é quando você utiliza a menor quantidade de informação e consegue ter a maior gama de possibilidades. É algo muito flexível, né, cara? Sim. Porque, a gente pode ter uma ideia muito engessada, né, uma forma de trabalhar e uma forma muito até considerada desconexa, né? Pessoa que gosta muito de processo e pessoa que gosta muito de experimentar, né, todas as outras formas, né? E você falou, é uma puta definição, né? A pessoa que observa, ela vai representar aquilo ali com mais força, entendeu? Sim. Ela vai observar o cenário, ela vai lembrar de alguma coisa, ela vai saber fazer uma narrativa, né? Independente se ela está dentro de uma multinacional ou se ela está trabalhando dentro de casa, em home office. O que eu posso dar de dica para as pessoas é buscar ser criativo não é ser diferente de fato. Buscar ser criativo é aumentar as possibilidades de uma coisa que hoje para você talvez seja pequena ou que tenha poucas variantes. Ô Rafa, e pra gente ser criativo, existe alguma metodologia, algo pra gente poder desenvolver isso? Sim. Onde a gente pode buscar? A primeira coisa que você tem que fazer é entender o que significa. É buscar o conhecimento e entender o que significa
de uma forma bem geral e depois fazer uma pergunta muito simples. O que é isso na minha vida? Você tem que colocar tudo aquilo que você aprende no seu contexto. Uma palavra que está conectada com criatividade é conexão. Como eu falei, a menor quantidade de informação com a maior gama de possibilidades. Quando você faz isso, está conectando caminhos. É o 80-20, né? Pra gente fazer qualquer coisa. É isso aí. Então, você conectar as coisas é importante. Por isso que você entendê-las é ainda mais. Buscar se conhecer e buscar conhecer aquilo que você quer construir, não só de saber, eu estou falando de entender. Saber e entender são coisas diferentes. Não é porque você lê um livro que você manja tudo que você leu. É viver e sentir isso e construir um caminho para você poder ter mais possibilidades. É interpretação. Quando você chegar em algum lugar para fazer um trabalho ou fazer qualquer coisa e você sentir à vontade porque você sabe que existe N possibilidades de você fazer aquilo, você vai saber que você está sendo criativo. E hoje a criatividade ele é uma das características fundamentais do profissional do futuro. Não muito tempo a gente vai ter que se adequar a isso, cara. Principalmente com a entrada das IAs e tudo mais. A gente está se adequando já, né? Sim, mas existe uma grande massa que está resistente. Por exemplo, tem uma IA que eu estou acompanhando mais de perto, que eu estou utilizando muito. Ela conseguiu bater mais de 1 milhão de usuários em 4 dias. Tipo, é surreal. O negócio estoura de um dia para a noite, assim. E as pessoas, por mais que tenha uma quantidade muito grande de pessoas utilizando, mas ao mesmo tempo é um pessoal que já está dentro daquele mundo. Quando você pega a massa, as pessoas que estão trabalhando, as pessoas que querem construir aquela vidinha, as pessoas que querem comodidade, você percebe a distância que o negócio está lá. Então, aí a gente começa a pensar sobre mindset. As pessoas que estão no mindset de desenvolvimento estão na frente. Mas veem que aquilo ali pode... E as pessoas que estão numa vida mais estagnada, um mindset mais de estagnação... Isso. Ela vê antes o problema do que a tendência é as pessoas que estão em desenvolvimento ter mais criatividade. E as pessoas que estão na estagnação, menos criatividade. Cara, isso é muito interessante. Mas só deixa eu finalizar. Só que tem um parênteses gigantesco. Então fecha ele rápido. Tem um parênteses gigantesco. Por quê? Pessoas que estão estagnadas, que são preguiçosas, tendem a ter melhores ideias. Mas de onde surgem essas melhores ideias? Talvez de Sendo observar... que ela está dispersa. Mas é aí que está a sacada. Lembra que eu falei? A menor quantidade de informação com a maior possibilidade de... Se ela já está estagnada, ela está dentro de uma rotina e ela só está vendo o mesmo do mesmo sempre. Então ela vai buscar dentro daquele mundinho dela uma fagulha de criatividade. Só que é aí que está a sacada. Normalmente, essas pessoas têm 1, 2, 3 insights, enquanto uma pessoa que está em desenvolvimento tem vários. Muitos. É por causa disso, né? E completando isso que você falou, cara, uma pessoa que ela está em desenvolvimento, ela consegue enxergar o crescimento dela através do que ela está fazendo, as ideias vêm muito provavelmente das coisas que ela já fez. Cara, por isso que ela consegue recriar uma coisa mais robusta. Tem uma teoria que vocês conhecem que é a de Darwin, que a gente veio da evolução. Quando você pega essa teoria, tem uma parte dessa teoria que é muito engraçada, que é o seguinte: se você tirar uma foto hoje de você, uma foto amanhã e uma foto depois da manhã, tem diferença? Não. Se você pegar uma foto Depende. de 10 anos atrás, tem diferença? Aí sim. Então, o que acontece? A quantidade de mudanças que você consegue fazer internamente é muito pequena. A não ser quando acontece alguma coisa muito anormal. Mas dentro de um caminho normal de vida, dentro daquele mundo que você vive, o quanto você muda é muito pouco. Muito pouco. Então, para você medir isso, não basta só você enxergar o que você está fazendo. Você tem que enxergar muito maior. Algo maior. Você tem que entender o caminho que você está seguindo. Aí você vai conseguir ver se você está sendo criativo ou não. Talvez a gente precisa chegar no resultado
pra gente ver o quanto a gente foi criativo. Sim. Enquanto isso, Então, talvez a gente não consegue agora, observar que a gente agora tá vocês estão tendo... começando a utilizar uma coisa interessante. Lembra que eu falei que criatividade é perspectiva? Só que não é de perto, Visão de jogo, né? é de longe. Você só vai saber se realmente você foi criativo depois de um tempo. Não naquele momento. E por que você acha que as pessoas, assim, têm um mindset fixo? Tem algum problema com elas internamente? Digamos assim, a gente não pode dizer que ela é preguiçosa. Talvez ela não foi estimulada, existe algum problema psicológico? Vamos lá. Algum outros fatores que talvez... Esse é muito tranquilo. Primeira coisa. A pessoa é perfeccionista, um todo exemplo, mundo, e ela tem medo. Todo mundo tem os dois dentro de si. Cada escolha é uma renúncia. Se você escolhe fazer algo, você deixou de uma coisa para não fazer. Mas você não faz sempre, toda vez. Por exemplo, se você escolheu andar de bicicleta, você renunciou a caminhar. E não é porque você deixou de caminhar que você tem um mindset fixo. Entende? Então, cada escolha que você faz, ela remete a um tipo de mindset que você está utilizando. Não tem como você sempre estar em desenvolvimento. Vai ter um momento que você fala assim, preciso relaxar. Preciso parar. Tá tenso demais. E aí você muda a sua perspectiva. Porque você tem os dois dentro de você. Então, não é um problema você viver mais no fixo do que no desenvolvimento. A gente não tem que enxergar que o mindset positivo ele é bom e o mindset negativo ele é ruim. Não é esse caminho que você tem que seguir. O caminho que você tem que seguir é o seguinte: se eu quero chegar em algum lugar, eu preciso me movimentar. Se eu quero atravessar a rua, tem que andar. Para andar, eu vou usar o mindset fixo ou o mindset de desenvolvimento? É isso. É uma linha de ponderação. Se você quer ter uma vida que você vai trabalhar de segunda a sexta, fazer um churrasquinho no sábado e pronto, provavelmente você vai estar com o mindset mais voltado pro negativo, mais de estagnação. Fixo. Mas isso não é ruim. Cada um faz as suas escolhas. Tem gente que fica assim, mas pra mim tá bom. Como tem gente que fala assim, não, eu quero mudar minha vida. Então vai muito do tamanho do seu sonho. E isso não tem bom ou ruim. É quando você vai valorizar uma visão também. É isso aí. O Por isso que eu comentei, é perspectiva. É o que você vai usar para chegar lá. Cada um enxerga, né? É isso o que aí. diz bastante assim, sobre o sentido de experiência foi que duas pessoas que estavam focadas em diferentes tipos de mentalidade, ambas passaram por uma experiência ruim. Só que uma ficou por ali mesmo, a outra deu a volta por cima e usou aquilo ali como um artifício de antifragilidade, entendeu? Resiliência. Ela falou, não acaba aqui, entendeu? Ela não ficou focando no problema. É o que eu falo bastante. Ficou focando no problema. Ficou pensando nas soluções que talvez ela poderia ter. É como eu disse, é perspectiva. Muito mais fácil você ficar Criatividade, então, é sair da zona de conforto. Criatividade é você pegar a menor quantidade de informação e ampliar ela para uma maior gama de possibilidades. Nem sempre você sai da zona de conforto para fazer isso. Às vezes você está ali assistindo televisão, brota uma ideia. Deu aquele genial. Brainstorm. É isso aí. E desperta. Mas é como eu disse, uma ideia ela pode ser brilhante, pode dar muita grana. Só que a sacada quem está com mindset de desenvolvimento, a possibilidade de ter mais é maior. Quantas vezes você não ouviu falar, eu tive a ideia no banheiro de criar o Uber muito tempo atrás. Então, mas teve um cara que teve a ideia e fez. Foi lá, criou e tá bilionário. E fez aquilo que eu falei, não só pensou, aí foi lá e fez. Exatamente. Aí a gente percebe na vida real como funciona isso daí. Entendeu? Eu posso estar bem confortável aqui com a minha ideia, mas eu não vou falar pra ninguém, senão o Rafa vai copiar, a Mari vai copiar, vai fazer melhor. E aí não acontece, porque a gente antecedeu alguma coisa que assim, não tem valor nenhum, né? É inútil.
E quem sai na frente ganha, né? Sim, quem faz ganha. Quem sai na Quem frente é faz, quem se compromete. Né? Exatamente. Então é o que eu falei, a criatividade ela é interessante justamente por causa disso. É a quantidade de conexão que você consegue fazer. Hoje eu costumo dizer que o maior trunfo, o maior poder que uma pessoa pode ter é networking. Eu ia chegar nesse ponto. Porque networking é conexão, e conexão gera resultado. Resultados. Então, se você tem uma ideia e tem conexão, tem pessoas que vão poder te ouvir e poder te ajudar a construir, você consegue fazer algo muito grande. Muito grande. Cara, e olha só, como o Rafa falou, né? Nós temos os dois dentro de nós, né? Uma mentalidade que é mais estagnada por um tempo e uma que envolve o crescimento. Da mesma forma, a criatividade. Não existe alguém que é zero criativo e alguém que é extremamente criativo, né? A gente nasceu com isso de forma científica, psicológica, mas tudo vai depender também do ambiente, do que a gente está colocando para dentro. Por exemplo, eu há 4 anos atrás, eu não fazia nada. Nada. Eu não tinha interesse em ler, eu não tinha interesse em fazer algum trabalho alternativo na internet, prestar um serviço. Eu gostava de treinar, mas eu também não enxergava isso como algo muito benéfico como é hoje, né? Só que desses 4 anos agora, eu já tenho um trabalho na internet, eu já uso do networking, eu uso treinamento para também ajudar as pessoas e ajudar eu chegar em outro nível. E consequentemente isso gera conteúdo, isso gera mais inspiração, isso gera crescimento para mim. Né? Então eu vou fazendo uma bagagem ali, entendeu? Eu vou criando um arquivo por causa de tudo isso. Então, você não vai nascer uma pessoa extremamente criativa ou não, entendeu? Tudo depende do ambiente que você está e do que você está buscando no momento. Daquilo que te move. Sim. E cada pessoa funciona de uma forma diferente. E isso é importante falar. O individualismo, ele está sempre no topo, né? Por isso eu comentei que a criatividade é uma perspectiva. Se você olhar para jogadores de futebol, você vai falar assim, mas esse joga melhor, o outro joga melhor. Pro cara, pode ser que seja algo normal, o cara entra em campo e joga. Mas para quem assiste e vê o cara fazer um negócio diferente, o cara fala, o cara é criativo pra caramba. A questão é, por que dentro de um time como o Real Madrid só tem 3 estrelas? Né? Estrela também é perspectiva, cara. Vai depender muito do que você quer construir. Da visão de cada um. Exatamente. Né? Todo mundo tá ali, profissional, jogando bola, só que não é o time inteiro que se destaca. A seleção brasileira, vários jogadores ganham o melhor cara da posição e não é por isso que o Brasil ganha a Copa. Sim. Só porque você é criativo não significa que você vai ser o melhor. Tudo é situacional. É o tamanho da sinceridade que você expõe, entendeu? É a sua personalidade. Entendeu? A personalidade, assim, a gente molda. Né? A gente vai modelando aqui, vai modelando ali, vai colocando ideia e faz isso pro mundo. Uma vez eu atendi uma pessoa de consultoria que o gargalo dela era realmente a personalidade. Entendeu? Ela não conseguia se sentir satisfeita com ela mesma. Entendeu? Eu falei, cara, é autenticidade. Entendeu? É tudo isso que você está lendo aí, tudo isso que você está fazendo e a visão que você tem do mundo, você converte isso. Entendeu? E tem a sua personalidade. Isso aí é infinito, cara. Né? A gente vai mudar diversas coisas, vai mudar a nossa área, a personalidade vai continuar a mesma. Sim. E uma coisa importante que vai emendar com o que você está falando é a questão de valor. Rafa, eu tô pensando, você tá falando. Por quê? Porque a questão de valor, ela é essencial nesse ponto. Pensa o seguinte, o que você pensa vem muito daquilo que você acredita. Então, a sua criatividade, ela é limitada pelas suas crenças. Para você poder estourar isso aí, tem quebrar algumas uma perguntinha que você tem que voltar a fazer para você, que é por quê? A clareza, né? Cara, é uma vontade genuína de você conhecer alguma coisa. Do jeito que eu comentei no começo. Você precisa entender melhor as coisas, não saber.
Se eu for lá e pesquisar uma palavra no dicionário, na internet, eu vou ler, eu vou saber. Saber o que é, mas... Saber é o primeiro passo. Mas interpretar... Entender isso é você fazer aquela pergunta. O que é isso na minha vida? Eu sei da Aí existência. você está começando a entender. Eu sei da existência, mas eu não entendo o porquê dessa Entender existência. também não é completo. Entender é um processo infinito. Você vai colocar aquilo sempre à prova. Porque com o passar do tempo, aquilo vai Por isso que podendo ser modificado Sim. também, Por né? isso Por que nós conta somos da questão. seres autoatualizantes. Quando você consegue fazer esse processo de autoatualização de uma forma rápida, eficaz e que dá resultado, aí você está usando toda a sua criatividade. E é A engraçado, máquina é moldável, né, cara? E é engraçado que quando isso acontece, a gente para e pensa e fala, nossa, por que lá atrás eu fazia desse jeito? Nossa. Eu acho que todo mundo passa por essa Faltou muita situação, coisa. né? Então, Às vezes bate mas assim, isso né? faz parte do processo. Faz parte do processo, não está errado. Você precisou pisar naquele degrau para depois você enxergar. Justamente. Curte o processo, né? Curte o processo. Cara, é o que eu defendo, né? É o que eu falo que eu consegui criar isso para eu me desenvolver. Conceito de buscar e aprender, entendeu? Quanto mais você busca, igual você falou, quanto mais a gente busca entender o porquê das coisas, mais a gente vai aprendendo, mais a gente vai tendo experiência. Porque tem muita gente que se sente inferior e pensa, nossa, nunca mais aprendi nada, nunca mais corri atrás de nada. Mas é exatamente por isso. A busca, ela não tá num nível que vai entregar experiência. Mas não é, cara. A gente tem um problema muito grave, que é o que eu estava comentando com você antes da gente poder gravar o podcast. Nós somos seres que julgamos um fato isolado. Pra tudo. Sim. Se você falar assim, é sorte, é azar, é ruim, não é fora ruim. de contexto. Mas a gente... Lei. Então, quer dizer, nada é histórico, tudo tem uma história. É por isso que existe um juiz. E assim, cada um tá num processo diferente. Sim. Cada um tá em situações diferentes. E a gente não... É aquilo que a gente falou, a gente não curte esse processo. Não, muito pelo né? contrário. Um exemplo que eu falo disso é assim, ó, e cada um vai ter a sua parte nisso. Cada um vai estar... Você hoje, você pode estar feliz. Eu posso estar triste. E eu tenho que curtir esse momento de tristeza. Sim. E você tem que curtir esse momento de alegria. Sim. Né? Porque tudo isso é passageiro. Sim, a tristeza é passageira. E se você elaborar bem ela agora, você vai sofrer menos no futuro. Justamente. E se você elaborar bem a felicidade, você vai sentir mais no futuro. É assim, você vai aproveitar melhor. Cara, felicidade não é pautada em coisas abundantes, né? Mais uma vez, é perspectiva. Perspectiva, cara. Cara, o Wesley uma vez falou, né, que é um neurocientista aí que tá infinito na internet. Felicidade, ele falou, eu gosto dessa minha felicidade de estresse, correria e respondendo milhares de perguntas aqui, tendo que viajar, entendeu? Ele falou, atualmente eu ganho muita grana, eu tenho muito conhecimento, entendeu? Mas a minha felicidade não vem disso, entendeu? Vem de coisas que eu estou fazendo há muito tempo antes disso. Sabe? A visão. E é engraçado que nessa questão de processo, assim, as pessoas não se enxergam que elas estão constantemente em evolução, e nesse processo de criatividade. As pessoas se medem olhando os outros. Sim. É normal isso? Mais uma vez, eu vou voltar a falar o que eu falei no começo. Quando o Fonseca começou a falar, eu falei, peraí. Darby já falava, cara, se tirar uma foto hoje, uma foto amanhã, uma foto amanhã, você consegue ver a diferença? Você precisa olhar de longe. Só que não é olhar para os outros, você tem que olhar para você. Para você, e é onde as pessoas acabam se olhando para os outros e acabam se frustrando, porque... Isso é um outro problema. Comprar a felicidade que te vendem é pior do que você não ter nada. O mundo real não é instagramável. Não ter arriscado, né? Sim. Não, frisa aí, ó. O mundo real não é instagramável, entendeu? Que nós vemos ali no Instagram, todo mundo feliz, com a casa limpinha, casa nova, tudo novo, é o fruto, né, de uma década, né? É batalha, é execução. Justamente. Motivação não é só... É ação, criatividade, Sim, não é só pensamento, é colocar em prática. Eu vou dar um exemplo muito simples.
Principalmente as pessoas que estão em relacionamento. Se você não for criativo, morre. Morre, cara. Morre. Então você tem que aprender a olhar para você, entender as relações que você tem, as conexões que você faz e principalmente olhar para a pessoa que está junto com você. Você não faz nada sozinho, cara. Você sempre vai ter alguém para te apoiar ou para se apoiar. Sim. E isso tem que ser levado em consideração. Isso faz parte do processo. Um momento você se apoia Sim. e outro momento você apoia alguém. Exatamente. E isso faz parte da criatividade. O foco em curtir o processo envolve muita coisa. Né? O principal é saber que existe fases. Né? Sim. E é difícil, porque a pessoa só vai ter essa tranquilidade depois que ela passar. Então, vivam intensamente, mas repense em todas as ações que vocês fazem. Se você não parar para pensar, você não se torna alguém sábio. Você pode se tornar inteligente. É no ambiente que você está hoje. Você está mais perto de onde você queria ou você está no mesmo lugar? Ou mais distante? E o que você está fazendo para isso? Exato. Isso aí. Isso aí responde, cara, inúmeras perguntas, questionamentos que a gente fez aqui. Tem muitas pessoas que me questionam de algumas decisões que eu fiz, algumas posturas que eu tenho, algumas coisas que eu conquistei na minha vida. E eu falo, eu tô no lugar certo, fazendo a coisa certa, com as pessoas certas, porque eu preciso dessa experiência. É isso que vai fazer você crescer e ser uma pessoa melhor. Você não pode pular etapa. Não posso buscar atalho, né? Eu falei disso ontem. Isso aí. Você não pode. A gente quer buscar um atalho, entendeu? Para encurtar o caminho e ter o mesmo resultado, né? Então a conta nunca fecha. É o que eu falei. Fazem 4 anos que eu estou trabalhando em cima do meu treinamento e agora a coisa vai começar a andar de uma forma diferente. É isso aí. Isso aí, Rafa. Não esquece de nós não, hein? Cara. Garoto de sucesso. É isso. Todos nós. Falando nisso, pessoal, se vocês quiserem conhecer mais sobre o meu trabalho, trabalho do Rafa, trabalho da Mari, clica no link que está aí embaixo. Entra no Instagram. E tira a sua Segue, dúvida. se inscreve no canal. Venha conhecer o nosso trabalho. E é isso, pessoal. Certo? Beleza? Obrigada, Fechou? pessoal. Mari. Até a próxima. Valeu, Mari. Obrigado, hein? Você. Valeu, É Rafa. nóis.